Boa noite, a paz do Senhor a todos. É uma satisfação estarmos de volta aqui para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Está escrito assim: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E eu li esses dois versículos para nós refletirmos a respeito de engano. É muito terrível o efeito do engano, e Paulo tem essa preocupação quando escreve esta carta aos Colossenses, porque era sempre um cuidado que ele tinha com as igrejas, com as várias igrejas espalhadas naquela época, algumas delas fundadas por ele próprio, para que elas não caíssem em enganos, não fossem vítimas de engano. E a gente sabe, não só pela carta aos Colossenses, mas pela própria palavra de Deus como um todo, que Satanás é o enganador. Ele disse a Eva lá no princípio: é certo que não morrereis. Veja que grande engano. Está lá escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Ora, se Deus já tinha dito que se Adão comesse daquela fruta da árvore que ele indicou, ele morreria. Então vem o inimigo e diz que eles podiam comer, que não morreriam. Veja que engano. Pois é, ele é o enganador. Satanás é tão sagaz que conseguiu ludibriar não só a esposa de Adão, não só Eva, mas também o seu esposo, que tinha sido advertido diretamente por Deus. Deus chegou para Adão e o advertiu claramente, disse: olha, se comer do fruto dessa árvore, morre. Pois bem, Satanás engana Eva, Eva influencia Adão, então fica muito claro que Satanás engana Eva e Adão. Esse é um grande perigo, e é exatamente por isso que Paulo, ele diz aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, versículo 23, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso é o alerta que Paulo faz àquela igreja, porque qual é o raciocínio que ele desenvolve? Ora, Satanás conseguiu enganar a quem tinha sido advertido diretamente por Deus, então é possível que ele engane as pessoas que estão seguindo a Cristo. Satanás, ele engana e depois seduz.
E uma vez seduzindo, a pessoa vai seguir a Satanás em vez de seguir a Deus. Então, esse é o passo. Ele engana e depois seduz. De fato, ele não poderia seduzir, né, se não enganasse primeiro. E é aí que o cristão deve ter cuidado, e esse cuidado deve ser redobrado, porque é o seguinte: Satanás, ele só vai conseguir enganar. Isso é muito sério e a gente precisa atentar para isso. Satanás só vai conseguir enganar se ele encontrar alguma brecha. Ele encontrou uma brecha lá em Eva, encontrou uma brecha em Adão, a desobediência a Deus, a desconfiança nas palavras do Senhor, foram brechas abertas na vida de Eva, na vida de Adão, e eles foram enganados. E uma vez tendo sido enganados, eles foram seduzidos. Então, como ficar blindado contra o engano de Satanás? Essa é uma grande pergunta, e para responder a essa pergunta, nós precisamos refletir em alguns pontos tratados nestes 2 versículos que nós lemos. Claro, dentre outros textos da Palavra de Deus, nós reservamos esses 2 para a gente refletir, porque nesses 2 versículos especificamente, Paulo indica formas, passos para que nós possamos estar e continuar blindados contra o engano do adversário. O primeiro passo é andar em Cristo como nós o recebemos, diz Paulo no versículo 6. Então, o questionamento que se faz aí é: como foi que você recebeu a Cristo? Tem muita gente que ainda hoje diz: eu recebi a Cristo desde que eu nasci, eu sou cristão desde que eu me entendi como gente. Não é bem assim. Há um momento decisivo na vida das pessoas que elas precisam tomar a atitude de seguir a Cristo, de receber o Senhor, porque tomando a atitude de seguir a Cristo, primeiro tem que recebê-lo, receber em sua vida. Então, como nós recebemos a Cristo? Nós apenas recebemos porque ouvimos alguém dizer que nós deveríamos manifestar uma fé, nos achegarmos a um ajuntamento, a um grupo de pessoas que adoram o Senhor, e aí, estando junto com esse grupo, a gente estaria servindo a Jesus? Ou realmente nós estamos servindo ao Senhor porque nós o recebemos em nosso coração como indivíduos, reconhecendo quem nós somos, a necessidade que nós temos, quem pode suprir essa necessidade espiritual? Isso faz uma grande diferença. A outra pergunta que se pode fazer neste tópico, porque Paulo diz que a gente deve andar em Cristo como nós o recebemos, é: o que significa andar em Cristo? Porque uma coisa é recebê-lo na sua vida e recebê-lo adequadamente, como nós falamos, ou seja, houve arrependimento, houve fé, houve confissão dos pecados, houve todo o reconhecimento de que só quem salva é Ele, Jesus,
Mas isso é uma coisa. Outra coisa que dá continuidade a isso é como a vida vai se dar, vai ocorrer dali para frente. Porque nós recebemos a Cristo e mesmo tendo recebido a Cristo adequadamente, precisamos entender que há uma trajetória que precisa ser traçada dali para frente. E é exatamente essa trajetória que Paulo chama de andar em Cristo. Ou seja, a partir do momento que nós o recebemos, precisamos tomar a atitude de segui-lo, observando os seus ensinamentos, observando os seus mandamentos, seguindo os seus passos, pedindo a Ele sabedoria nas diversas situações da vida para que exatamente nós não sejamos enganados pelo adversário. A segunda coisa que Paulo chama a nossa atenção aqui nesses 2 versículos, e aí eu passo para o 7, é que ele diz que a gente precisa estar radicado em Cristo. Radicado, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Algumas outras versões podem trazer a palavra enraizado, e é exatamente isso, o sentido, porque o que Paulo está querendo dizer é: nós precisamos ter raízes em Cristo. E aí ele lembra naturalmente das árvores. As árvores têm raízes. Por que qualquer vento não derruba uma árvore? Exatamente porque ela tem raízes que se aprofundam, que se espalham, que dão sustentação a ela. E isso faz com que ela tenha estabilidade. Pois é, na vida cristã, se nós tivermos estabilidade espiritual, isso significa nós estarmos enraizados, radicados em Cristo, então nós fechamos as brechas para que o inimigo não nos engane. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. É interessante também a gente avaliar sempre, porque, como eu disse, é uma trajetória, né? Existe uma vida, uma caminhada, e a gente precisa estar sempre refletindo, avaliando qual é o nível de sustentação que nós temos em Cristo. Esta sustentação pode melhorar? Claro. Todo dia nós precisamos nos avaliar diante de Deus em oração, percebendo que nós estamos num mundo que é contrário à vontade de Deus, hostil mesmo, que batalha contra o reino de Deus. E nós percebendo isso, nós vamos entender que há uma necessidade de as nossas raízes se tornarem cada vez mais fortes. A cada dia elas se espalharem e nos darem uma sustentação maior diante das artimanhas do adversário. O terceiro ponto que Paulo apresenta aqui, que é uma forma de nós estarmos seguros contra os enganos de Satanás, é também usando uma outra expressão figurativa, que é ele dizer assim: olha, nós precisamos também estar edificados em Cristo. Edificados? Que edifício é este? Bom, vamos pensar. Um edifício, uma casa, ela não, geralmente, né, ela não se faz por completo de uma vez só. Ela vai sendo construída, um tijolo sobre o outro,
até que esse edifício seja completo. Essa é a ideia que Paulo dá. Agora, uma outra indagação que nós precisamos fazer nesse quesito é: qual é o material que está sendo empregado na construção deste edifício? Que tipo de material esse edifício deve conter? Bom, já que nós estamos falando de estar edificado em Cristo, não pode ser outra coisa senão os ensinamentos do Senhor, as exortações do Senhor, as mensagens de vida do Senhor, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então, é nosso dever estarmos avaliando, primeiro, nós estamos sendo edificados, estamos colocando um tijolo após o outro a cada dia. E a segunda coisa é, esse material que nós estamos usando realmente é de boa qualidade? Ele dura? Ele resiste às investidas do adversário? Porque o inimigo vai tentar bater para furar, para enganar. Porque, como eu disse, ele vai enganar se encontrar brechas. Então, primeiro, é preciso que esse edifício seja construído sem brechas. E segundo, é preciso que ele seja construído com um material de primeira qualidade. E que material é esse? Quem tem esse material de primeira qualidade? Em que loja a gente pode encontrar? Nenhuma loja. Esse material de primeira qualidade está aqui na palavra de Deus. Jesus foi quem forneceu e é quem fornece esse material para que esse nosso edifício seja construído. Aí sim, este edifício sendo construído sem brechas e com este material que o Senhor dispõe para nós, Satanás não vai poder nos enganar. Glória a Deus por isso. A quarta coisa que Paulo diz aqui no versículo 7 é que nós precisamos estar confirmados na fé, tal como nós fomos instruídos. Preste atenção, é uma necessidade estarmos confirmados na fé. Mas existe um condicional aí que Paulo dá que chama muito a nossa atenção. Ele diz assim, a gente precisa estar confirmado na fé como nós fomos ensinados. E aí a pergunta que eu faço e devo fazer para mim mesmo é: que tipo de aluno eu sou? Jesus nos chamou para a gente ser discípulo dele. Discípulo é aluno, aprendiz. Pois é, que tipo de aluno nós somos? Essa é uma questão muito importante, porque existem alunos e alunos, né? Existem aqueles que aprendem corretamente, conforme o mestre está ensinando. Existem aqueles que se contentam em fazer de conta que estão aprendendo. Então, que tipo de aluno nós somos do Senhor? Veja, se a gente for o tipo de aluno que Jesus quer que nós sejamos, então nós vamos estar confirmados na fé. E aí a segunda pergunta é: que tipo de confirmação é essa? Ora, isso é muito importante, porque as brechas que se abrem na vida cristã e não deveriam se abrir para o engano de Satanás, elas estão na mente. E se a mente não estiver confirmada na fé, como nós fomos instruídos pelo Senhor, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a dar lugar, ouvidos, a pensamentos, a instruções, a mentiras que vêm do adversário. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva.
ela com certeza tinha sido instruída pelo marido, que por sua vez tinha sido instruído por Deus a não comer daquele fruto proibido. Mas abriu uma brecha na mente para escutar, ouvir outra coisa. Uma mentira. Uma assertiva totalmente contrária àquela que Deus havia dito. E por que isso aconteceu? Porque faltou fé naquilo que Deus havia dito. Ou seja, a fé não estava confirmada. Ficou claro? Ou seja, a gente precisa confirmar nossa fé. E isso tem que ser um exercício diário, porque se nós fomos instruídos pelo Senhor e se nós estamos nos esforçando para sermos seus alunos, como Ele quer que a gente seja, a gente precisa confirmar nossa fé sempre. E fazendo isso, nós fechamos a nossa mente de forma que não vai haver brecha para que Satanás nos engane. Louvado seja Deus. Por fim, Paulo diz assim: é preciso crescer em ações de graças. O que isso tem a ver? Qual é o efeito que ações de graças pode ter para que a gente tenha uma blindagem contra o engano de Satanás? Porque é isso que Paulo está exortando. A gente não leu o contexto da carta, mas eu anunciei no início que a preocupação de Paulo é exatamente alertar os crentes de Colossos contra os enganos. E ele dá aqui exatamente a forma, os passos para que eles pudessem estar livres do ataque, do engano de Satanás. Então, o que é que tem a ver ações de graças? Muito a ver. Sabe o que é que significa isso? Quando nós temos um coração agradecido, nós estamos sempre reconhecendo que o que nós recebemos de Deus é algo que vem dele, não é produzido em nós. Ou seja, eu fui vitorioso hoje contra Satanás, mas porque o Senhor forneceu para mim os elementos para que eu pudesse me blindar. Essa blindagem não é minha, porque no momento que eu entender que essa blindagem é minha, eu paro de ser grato e abro uma brecha para Satanás. Eu entendo que isso está muito claro na palavra de Deus, então tem tudo a ver ações de graças como um elemento forte para que nós estejamos blindados contra as astúcias do adversário. E além disso, é importante a gente refletir, porque Paulo diz crescendo em ações de graças. Mas por que crescer? Isso é simples da gente entender. A vida cristã, ela vai acumulando bênçãos em nós, em nosso favor. Isso significa dizer que o cristão que está cada vez mais perto do alvo para o qual ele foi chamado, ele vai acumulando experiências com Deus, ele vai acumulando respostas de Deus, ele vai acumulando fatos que vão lhe trazendo entendimento para que ele continue sendo grato. E esse agradecimento tende a crescer, precisa estar crescendo, é isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos estagnar. Eu tenho um nível de agradecimento único. Hoje, no primeiro dia que eu aceitei a Cristo, eu agradeci pela vida, pela salvação. Hoje estou com, 10 anos que sirvo ao Senhor, estou agradecendo as mesmas coisas. Paulo está dizendo que a gente precisa evoluir, precisa crescer em gratidão. Quanto tempo nós gastamos agradecendo? Quanto tempo nós empregamos dos nossos momentos a sós com Deus para agradecer?
Isso deve ser algo evolutivo, porque quando nós estamos seguindo esse princípio da palavra de Deus, nós estamos redobrando os cuidados para que nós não confiemos em nós mesmos e confiemos no Senhor, e assim nós tenhamos uma blindagem cada vez mais forte contra as artimanhas de Satanás. É interessante que ultimamente tem se falado muito na importância das defesas do organismo, né? Principalmente nessa época de pandemia, se fala muito que quem tem as defesas do organismo em dia, né, bem fortalecidas, elas sofrem menos com a enfermidade que está aí. Pois é, na vida espiritual também deve ser assim. A palavra de Deus nos exorta a nós estarmos com as nossas defesas espirituais em dia, em ordem. Basta a gente olhar, por exemplo, o que Paulo diz quando escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como estão as nossas defesas contra o engano? É uma avaliação que cabe a mim e é uma avaliação que cabe a todos nós. Nós estamos andando em Cristo? Nós estamos radicados em Cristo? As nossas raízes estão em Cristo? Nós estamos sendo edificados em Cristo? Nós estamos sendo confirmados na fé? Nossa mente está sempre firmada naquilo que Deus diz, para não entrar coisa que o inimigo quer semear? Nós estamos crescendo em ações de graças? Se nós respondermos assim, com sim a essas perguntas, isso significa que nós estamos no caminho certo e estamos caminhando para a vitória. Glória a Deus. Satanás não vai encontrar brecha em nós e nós vamos estar sempre procurando fazer a vontade de Deus. Deus nos abençoe. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, continue nos fortalecendo, que a gente possa continuar estando blindado, porque Satanás sempre vai querer encontrar brechas para enganar e depois seduzir os servos de Deus. Mas em nome de Jesus, você será vitorioso, você será vitoriosa, e os passos estão aqui na palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Deus abençoe.